Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui mais uma vez no Núcleo Telesaúde do Rio Grande do Norte, falar hoje sobre um novo tema, né? E para quem não me conhece, eu sou Luciana Protásio, sou fisioterapeuta, pesquisadora do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, da CEDIS. Faço parte do Núcleo Telesaúde do Rio Grande do Norte. E hoje o nosso tema será noções sobre realidade virtual terapêutica. Nosso conteúdo vai abordar noções sobre realidade virtual, os tipos de console, da realidade não imersiva, bases neurofisiológicas, focos de atuação e como selecionar os jogos para finalidade terapêutica. Então, para iniciar tudo isso, nós temos que entender o que é realidade virtual, né? Então, a realidade virtual, segundo DOT 2008, é um termo aplicado à experiência computadorizada em que uma representação de elementos da vida é feita, simulando ações reais e dando a ideia de existência de um mundo paralelo com o qual é possível interagir numa relação complexa em que podem estar envolvidos aspectos sensoriais, cognitivos, psicológicos e motores. Vários aspectos estão envolvidos, então, na RV. Pela definição de Penhasco-Martin em 2010, eles já colocam, e colaboradores, eles já colocam de maneira mais prática, digamos assim, né? Que a RV trata da simulação de um ambiente real por um computador, onde, através de uma interface homem-máquina, o seu utilizador poderá participar dentro da cena simulada através da interação, onde o indivíduo poderá interagir com o mundo virtual em tempo real. E da imersão, já que através de determinados componentes a pessoa terá a sensação de estar fisicamente no mundo virtual. Então, eles trazem aqui uma definição importante, definições, palavras-chave importantes dentro desse contexto da realidade virtual, que é a interação, né, com a cena, o mundo virtual com o real, e a questão da imersão, né? E aí, aqui nós temos, né, graficamente, que o I3 da realidade virtual. O que é isso? É quando se somam pontos importantes, aspectos importantes que estão presentes no uso da realidade virtual, que é a imersão, a interação, citadas anteriormente, e a imaginação. Lembrando que a interação é a interação do mundo real com o mundo virtual, que é permitido nesse tipo de terapêutica, digamos assim. A imersão é aquele, como está escrito aqui nessa definição 2010, que através de determinados componentes a pessoa terá a sensação de estar fisicamente no mundo virtual, então ele está imerso nesse novo mundo, digamos assim, ele se emerge, ele entra, digamos assim, nesse mundo virtual que está sendo colocado para ele, para esse indivíduo, e a imaginação, que faz parte de todo esse cenário, né? A realidade virtual, então, tem esses pontos importantes que eu coloquei aqui nessa tela. O ambiente gerado pelo computador, um simulador da realidade, né, proporcionando a interação, a imersão, que é a presença neste mundo, né, componentes, né, desse mundo virtual, a sensação de estar fisicamente nesse mundo virtual, e a interação que acontece entre o mundo real e o mundo virtual. Com isso, nós temos aqui que ter clareza entre tipos de realidade virtual. Existem vários tipos de realidade virtual. Entre eles, existe as realidades virtuais imersivas e as não imersivas. As imersivas são aquelas que proporcionam a possibilidade de realmente se estar dentro, se sentir dentro de todas as possibilidades em termos de sensibilidades também daquele mundo virtual.
Então, o indivíduo se sente por completo imerso naquele mundo, né? Esquecendo, entre aspas, o mundo real dele, porque ele está imerso ali por sensibilidade visual, auditiva, por toques e etc. Já outro tipo de realidade virtual é a não imersiva, que é o que a gente vai tratar mais nessa aula, que são os consoles que foram feitos, né, para entretenimento, como, por exemplo, o PlayStation, o Kinect do Xbox, o Nintendo Wii, e que eles foram, então, trazidos pelos profissionais de saúde para um ambiente terapêutico, né? Para um ambiente de prevenção de algumas condições de saúde, para se estimular mais a atividade física, né, dos indivíduos, ou mesmo para tratar, reabilitar algumas condições de saúde. Então, isso é importante. Algumas classificações até consideram o semi-imersivo, que seria um outro tipo de realidade entre o não imersivo e o imersivo total. Mas, no geral, a dicotomização mesmo é entre a realidade virtual imersiva e a não imersiva. Então, a realidade virtual, ela pode ser um sistema robótico em conjunto com um ambiente 3D, né, em todos os sentidos. E há uma possibilidade aí de interação dos sentidos, de sensibilidades, né, visual, auditiva, áptica, que podem acontecer ao mesmo tempo. De acordo com o sistema que está sendo usado, pode-se ter um tipo de sensibilidade mais aguçado, né, de que outros. Quanto mais tipos de sensibilidade forem usados por aquele equipamento, aquele sistema, mais imersivo, né, vai provocar uma maior imersão do indivíduo naquela realidade. E aí, dentro disso, né, vemos as questões do videogame, dessa realidade virtual não imersiva, desses videogames que existem, como eu citei anteriormente, como, por exemplo, PlayStation, o Kinect, o Nintendo Wii, que já foi uma mudança, né, ao longo de anos, de videogames antigos, como, por exemplo, o Mega Drive, como o Super Nintendo, como mesmo, ainda anteriormente a isso, o Atari, o Odyssey, onde eram tipos de videogames e o indivíduo ficava mais passivo. Ele ficava sentado, né, com um controle na mão, e o que ele movimentava de maneira geral eram seus dedos, mas o seu corpo como um todo, ele ficava parado, até que veio outras gerações desses consoles para tornar, né, o indivíduo mais ativo, embora que tenham sido criados para entretenimento e não para terapêutica. Então, por muitos anos, os videogames eles estiveram associados ao sedentarismo, ao isolamento social e, com isso, a repercussões comportamentais deletérias para o indivíduo. Então, qual é a utilidade do videogame? Pode ter várias utilidades, como, por exemplo, simuladores de voo, como tratamento psicoterapêutico, como treinamentos em geral, tratamento psicoterapêutico em relação a fobias, por exemplo, como para cirurgias. Então, hoje, existem várias formas de realidade virtual, né? Esse estudo aqui de 2011, ele mostra, foi um estudo piloto, avaliando o uso do Nintendo Wii, né, durante a reabilitação de queimados. E ele trouxe resultados, já mesmo sendo ainda estudo piloto, em 2011, que há uma diminuição da sensação dolorosa em indivíduos queimados, né, após o uso do Nintendo Wii. Então, eu vou mostrar para vocês alguns estudos assim de maneira pontual, breve, durante toda a web, que é para vocês irem entendendo a aplicação ampla que pode ter em diversos indivíduos, em diversas condições de saúde, ok? E esse outro estudo aqui de 2010, ele foi publicado nessa revista, nesse periódico Psicologia, Teoria e Pesquisa, onde seu título é Exposição por Realidade Virtual no Tratamento do Medo de Dirigir. Então, esse estudo traz que, no campo da psicologia clínica, a realidade virtual é uma ferramenta segura e barata
podendo ser utilizada em tratamentos de exposição de transtornos fóbicos, por exemplo, como aqui foi o caso do medo de dirigir. Então, nós podemos ver que a aplicação por profissionais de saúde é vasta. Então, cada profissional de saúde aí, ele aplica, né, a sua atuação terapêutica, a sua atuação clínica em diversos níveis de atenção à saúde e em ambientes diferentes também, né? E aí, agora, eu trouxe aqui para vocês realidade virtual versus game terapia. E aí, botei game terapia entre aspas. Por quê, gente? Game terapia era um termo que quando começaram a crescer os estudos com realidade virtual não imersiva, ele começou a ganhar espaço, esse termo, já que os videogames, eles não foram lançados, né, formulados para a terapêutica. Eles eram para entretenimento e se pegou esses equipamentos para ser usado na saúde, digamos assim, né, por profissionais. Porém, esse nome não é um nome muito bem visto, né, na atualidade, né, nos últimos anos, porque se dá uma conotação não muito científica, digamos assim. E o que os estudos vêm buscando mostrar, e já vem mostrando há alguns tempos, os estudos com realidade virtual não imersiva, é que sim, que traz resultados, que traz benefícios para diferentes condições de saúde. Então, isso não é apenas se trazer para a terapêutica, para a reabilitação, para a prevenção, como forma de ser diferente, de atrair, de marketing, não. E isso pode existir, mas que tem benefícios, né, considerando a prática baseada em evidências, né. E aí, existem sensores que são baseados em interfaces ápticas. Quando se fala em interfaces ápticas é no sentido do touch, do toque, e o visual também, né? A maioria são nesse sentido. E envolvem sistemas de captura de movimentos. Como bases neurofisiológicas, vou trazer duas para vocês aqui, dois focos mais específicos de início, que é a base neurofisiológica em termos de prática de atividades repetitivas e com especificidade. Então, o que é que acontece? A prática de atividades repetidas, que acontece com o uso da realidade virtual, ela resulta em um maior ganho funcional do que as técnicas de reabilitação tradicional. Então, em 2005, Duncan e seus pesquisadores já vinham trazendo essa questão. E nós vamos discutir, e em 2008, Klein Jones falar como pelo menos algumas milhares de repetições são necessárias para reaprender uma tarefa. Então, trazemos um ponto específico aqui, que é um conceito até da aprendizagem motora, que é a prática de atividades repetidas, é a prática repetida. Isso facilita o aprendizado, o reaprendizado, né? E a especificidade no sentido de se treinar aquela tarefa específica para o que se quer devolver, para os que se quer ganhar ou reaprender com aquele indivíduo. Em termos de motivação, a realidade virtual não imersiva, ela foi ganhando muito espaço por essa questão da motivação, né? Por exemplo, situações de psicoterapia, de terapia ocupacional, de fisioterapia, por mais que o indivíduo tivesse necessidade, soubesse da importância de fazê-lo, mas muitas vezes até desistia ou desanimava com o tratamento, porque considerava enfadonho, em alguns momentos. Então, isso aí trouxe, digamos assim, uma possibilidade de renovação nesse sentido, e se focou, né, passou um tempo se focando muito nesse aspecto, mas tem que se buscar a prática baseada em evidências, certo? A motivação é importante, óbvio que é importante, para qualquer indivíduo, em qualquer situação de vida. Porém, isso não é suficiente, né? Se aquele equipamento, se aquele método, aquela técnica não trouxer outros benefícios que são necessários, como, por exemplo, a prevenção de determinados quadros, a reabilitação de outras situações. Então, a motivação é um comportamento natural de luta por algum objetivo, e ela é um elemento determinante no processo de adesão à terapia. Tolerância e interesse, né, por aquilo ali.
É um momento de socialização também e uma forma de evitar o tédio. Isso tem que ser considerado, né? Obviamente. Aí, nessa realidade virtual, que nós vamos focar, que é a não imersiva, nós temos que pensar em algumas considerações antes de começar a praticar, né, aqueles jogos, aquela técnica, junto com os nossos pacientes, os nossos clientes, seja de maneira preventiva, de maneira reabilitatória, terapêutica, que são esses 6 pontos aqui que nós vamos falar adiante. Então, o primeiro é o estímulo proprioceptivo e o uso do feedback, né? O sistema de realidade virtual, por aquela tela onde está sendo visualizado uma tela de TV ou uma tela de projeção multimídia, ou seja, e quando está se usando, executando aqueles movimentos, né, o indivíduo, o seu utilizador, o seu usuário, né, que no nosso caso, digamos, a maioria a gente chama o nosso paciente, ele vai receber, ele vai apresentar estímulos proprioceptivos e o feedback através de receptores da pele, músculos e articulações enquanto ele executa determinado movimento ou movimentos, estímulos visuais pela tela, né, que está sendo passado, isso é importantíssimo, né, é uma aprendizagem, uma reaprendizagem observacional, está se observando um jogo, uma tela, qual é o objetivo que devo fazer, qual é a minha pontuação, há um feedback aí, o estímulo auditivo, que tem sons nesses jogos, né, de acertos, de erros, de melhoras, de quando se teve um desempenho melhor, então, a atuação desse aspecto é bem importante. O reaprendizado motor é um segundo aspecto a considerar, né? Existe uma ação real, simulada, né, por naquela situação. Então, digamos, o indivíduo está jogando, fazendo uso de um jogo virtual de boliche. Então, ele está numa ação real, ele fazendo a prática, fisicamente falando, executando, mesmo sem segurar o objeto, a bola do boliche, e naquela situação, naquela cena simulada que ele está visualizando, né, na tela. A atribuição de sentido ao movimento, o sentido, né, as sensibilidades ao movimento que ele está executando. E há, nesse momento, uma simples observação, é uma característica da realidade virtual. Através da sua visão, da visão do indivíduo, do usuário, o que ele está visualizando naquela tela, várias situações, cenas diferentes, de acordo com o jogo, né? Várias aferências visuais aí. Está sendo ativado, nesse momento, no indivíduo, os neurônios espelho. É o que a prática baseada em evidência vem trazendo, os conhecidos mirror neurons, que foram, né, primeiro encontrados em macacos e depois foram encontrados por isolado em colaboradores em seres humanos. Esses neurônios espelhos localizam-se em áreas específicas do nosso cérebro e eles são ativados durante a aprendizagem ou reaprendizagem observacional, ou seja, quando se observa alguém ou algum efetor biológico fazendo uma ação, se tem a capacidade de... áreas cerebrais são ativadas e a pessoa desenvolve, estimula, ativa, né, aquelas vias neuronais que são responsáveis pela execução daquela mesma ação. E aí, o importante, já que isso é um ambiente virtual, né, o importante é eu trazer a transferência de aprendizagem. Exemplo, o jogo do boliche. Eu aprender a jogar o boliche, eu reaprender na minha cena simulada, mas eu não estou com o objeto ali na mão, a bola. Eu estou apenas, talvez, com o console do videogame, digamos. Mas, para o meu dia a dia, no meu dia a dia, nas minhas atividades, no meu cotidiano, eu estou numa cena real, eu não estou no meu mundo virtual. Então, eu tenho que treinar também aquilo ali no meu mundo real, com uma bola de boliche, por exemplo, para que ele treine. Então, isso é fazer a transferência de aprendizagem, que aí é do mundo virtual para o mundo real. O condicionamento cardiorrespiratório é importante, né, porque é um aspecto trabalhado,
E é um aspecto também que pode até ser contraindicado em alguns pacientes se ele não tiver compensado. Então, a frequência respiratória ela deve ser adequada à demanda. Tem alguns jogos que têm uma exigência cardiorrespiratória maior do que outros jogos. Então, isso deve ser devidamente selecionado com a condição do usuário. Deve haver um monitoramento contínuo durante toda a aplicação da técnica, né? O terapeuta deve estar sempre próximo ao paciente, monitorando isso aí. Pode fazer, por exemplo, o uso de oxímetro, o uso de tensiômetro, né? E lembrar de se evitar a manobra de Valsalva, porque a manobra de Valsalva vai gerar vai aumentar a pressão arterial, dificultar o retorno venoso para o coração e dificultar ainda mais essa questão do condicionamento cardiorrespiratório, pode descompensar alguns indivíduos, né? E eles podem fazer durante o jogo sem nem perceber, porque a atenção dele, o envolvimento fica muito grande com o mundo virtual e muitas vezes ele deixa de se policiar para o que está acontecendo no seu corpo. Então, o terapeuta tem um papel fundamental aí. O número de repetições. O número de repetições é importante porque, até como eu já comecei a citar anteriormente, quando eu falei aqui de reaprendizado e de estímulo proprioceptivo. Quanto mais se repete determinada ação, determinada atividade, determinado movimento, seja ele no mundo virtual, seja ele no mundo real, maior a possibilidade de aprendizagem. Facilita-se o processo de aprendizagem. Há um maior recrutamento de unidades motoras. Existe também aí uma familiaridade maior com aquela ação, com aquela atividade. E à medida que o indivíduo vai progredindo, porque o que vai fazer ele progredir esse número de repetições com a aprendizagem, há uma possibilidade aí de ir se colocando dificuldades, desafios maiores, como, por exemplo, a dupla tarefa ou mesmo a múltipla tarefa, de acordo com a condição de cada indivíduo, obviamente. Condição física e cognitiva. O ambiente lúdico também deve ser considerado, sem dúvida, um ambiente de realidade virtual. Ele é muito lúdico, ele é motivador, como já foi falado, né? Ele traz vários tipos de aferência, traz uma diversão esse ambiente lúdico. Então, o indivíduo faz uma abstração da realidade que ele vive, ele esquece um pouco até outras situações, até pesadas, digamos, que ele possa estar vivendo, né? Então, traz uma leveza sobre o aspecto emocional também. As demandas leves e subliminares que existem na realidade virtual, onde ele pode aí junto, né, trazer como se um esquecimento momentâneo da sua condição de saúde, esquecimento não que ele vai esquecer de verdade, mas não ficar focando na sua condição de saúde, no peso que ela pode ter, nas dificuldades, né? E sim se envolver realmente com o jogo, com a técnica, né? Os comandos, eles não são associados a exercícios específicos para a reversão de uma deficiência. Os comandos, eles são associados ao jogo em si, né? E não para uma deficiência que o indivíduo tem. Obviamente que a deficiência e limitações que ele deve ter vão ser consideradas ao selecionar um jogo, porque o jogo pode ajudar nessa melhora, mas também ele pode piorar. A gente vai falar mais adiante sobre a seleção dos jogos. O fator jogo, ele traz uma recompensa, né? O indivíduo, ele sente que ele está se desafiando, que ele pode ir melhorando na pontuação que aparece na tela, que ele pode ir melhorando o seu desempenho, que ele está avançando nas fases do jogo. Isso é um tipo de recompensa. E a integração social, principalmente se essa realidade virtual está sendo usada em grupo, né? Em alguns casos se usa terapeuticamente na reabilitação, por exemplo, de maneira individual, né? Com o paciente que lesionou ligamento cruzado anterior, fez cirurgia, vai para reabilitação. Um paciente que AVC, né? Um indivíduo idoso que está precisando reabilitar algumas questões ortopédicas dele, mas também é usado de maneira em grupo, de maneira preventiva, de maneira que se controle algumas condições de saúde que possam ser em comum para aquele grupo, e isso aumenta ainda mais a integração social.
O sexto aspecto que nós vamos falar, a motivação e o impacto fisiológico. A motivação já foi falada também como base neurofisiológica. Então, a motivação é sempre um ponto que vai existir na realidade virtual, que não pode ser colocado de lado. Porém, a motivação não é a única base neurofisiológica, não é o único aspecto a ser considerado, né? Ele tem que se considerar o reaprendizado motor, o aprendizado motor, o número de repetições, quais são os benefícios que podem trazer com a prática baseada em evidências mesmo, ao executar os exercícios dessa forma, numa realidade virtual, associada a uma realidade virtual. Então, a competição existe, então, para alguns indivíduos isso pode ser motivador, né? Há uma projeção psicológica, porque quando um indivíduo está, o usuário está na realidade virtual, lá na tela, deixa eu voltar aqui na tela, está aparecendo um boneco, que é o que a gente chama de avatar, um personagem, que está representando, nesse caso aqui, ó, essa pessoa que está sendo representada aqui pelo avatar. Né? Então, você se projeta naquela situação, né, do avatar. A realização, o impacto psicológico de se realizar determinadas atividades que possam estar muito mais complicadas e difíceis no mundo real. Acontecem notas mentais positivas aí. E a ação artificial, a ação virtual, ela vai ter repercussão, né, na vida real do sujeito, do usuário. Então, como focos de atenção dessa realidade virtual, nós temos o quê? Nós temos coordenação e equilíbrio marcha, fortalecimento e alongamento muscular, cognição, linguagem, postura e atividades de vida diária. Então, nós vamos falar sobre cada um desses aspectos. A coordenação, equilíbrio e marcha, temos o quê? Temos aí a integração de ações, planejamento motor, que acontece quando o indivíduo está pensando em como realizar aquele movimento, aquela execução. Aqui eu coloquei um exemplo de marcha, onde tem variações de angulação, de flexão de joelho, de dorsiflexão. Isso vai variar com o jogo, né, que está sendo selecionado, se fosse um jogo de marcha, de equilíbrio. Tem um planejamento motor para isso aí. Os comandos neurais, que são colocados uma reação antecipada àquele evento, então que me programar e mandar aqueles comandos para poder executar a ação. E uma melhor percepção espacial. Um outro foco de atuação da realidade virtual é o fortalecimento muscular e alongamento. Ocorre que durante a realidade virtual, os exercícios que são feitos, a movimentação, os movimentos que são executados, eles causam estímulo contínuo da musculatura mais solicitada, né? E existe também aí uma possibilidade de especificidade. De acordo com o jogo que for selecionado, que for escolhido, daí a importância grande nessa escolha do jogo, que vamos falar adiante, se dá um enfoque maior a determinada musculatura do que a outras, como também se exige, às vezes, um maior alongamento de alguns grupos musculares do que de outros, né? Então, com a avaliação prévia do paciente, do cliente, o objetivo que você quer com ele, você embasa a seleção dos jogos pensando o que é que você quer fortalecer nesse paciente e alongar, caso seja esse o seu foco de atuação, né? Pode-se também aí, até para ajudar, né, para aprimorar esse fortalecimento muscular, se inserir acessórios que se usa, por exemplo, em terapias de maneira geral, em fisioterapia, em terapia ocupacional, entre outros, como halteres, como faixa elástica, como andador para dar suporte também, cama elástica. Então vai da condição do paciente e do seu objetivo. E os exercícios, eles podem ser feitos de maneira geral de várias formas, né? Exercícios isotônicos, exercícios isométricos também, exercício em cadeia aberta cinética fechada, em cadeia cinética aberta. Então, tem toda uma variação. Um terceiro foco de atuação da ARV é a cognição. Então, quando o indivíduo está na realidade virtual, usando essa técnica,
ele está, né, elaborando, fazendo o planejamento estratégico para aquela ação que ele vai executar, para aquela movimentação que ele vai realizar. Né? O raciocínio lógico é requisitado né, pela forma também que é pedido naquele jogo. Como exemplo do Big Brain, que é um jogo que foca a cognição mesmo. Ele se tem reforço em alguns jogos em relação à memória, à linguagem, a atenção é importantíssima, até nos jogos que tem um maior enfoque motor, e a subjetividade que ele também proporciona, né? Um quarto foco de atuação é a linguagem. Né? E isso é bem interessante porque alguns jogos, eles podem, né, facilitar, que pode ser um trabalho bem favorável também para a fonoaudiologia, o desenvolvimento da linguagem daquele indivíduo, daquela criança, até de algum adulto que ficou com transtorno em linguagem por alguma lesão neurológica, e para transtornos de aprendizagem também. É um outro ritmo, um foco, uma outra via, né, para se trabalhar com transtornos de aprendizagem. Né? O uso da linguagem visual e sonora pode ser também um estímulo para a criança, né? A tela que está sendo visualizada na realidade virtual é uma linguagem visual, é um feedback visual. Ela já passa muitas informações que não precisam ser ditas pelo profissional, que não precisam ser ditas necessariamente pelo terapeuta, porque o paciente, ele já pode conseguir inferir dali o que está exposto, e o que não vence do feedback do terapeuta, né? Sonoro também, porque eles emitem, né, sons de acordo com o jogo, com a intensidade, com velocidade, com erros e com acertos, né? E favorece também aí a aprendizagem perceptiva, em termos de atenção do paciente, de motivação, né, do feeling, da sensibilidade que ele tem que desenvolver para a estratégia que ele tem que desenvolver para um entendimento mais completo daquele jogo, do entendimento de quando aquele jogo vai ficando mais difícil, mais desafiador, o que ele deve fazer. Né? Aqui, esse artigo, esse estudo de 2012, ele tem como título Reabilitação Virtual como Estratégia Terapêutica na Fonoaudiologia Educacional. É interessante o foco dele, né, para a realidade virtual, a reabilitação virtual, como ele chamou, e ele teve como objetivo comparar o desempenho de crianças em provas de leitura, escrita, aritmética ou triagem de processamento auditivo central, antes e depois da reabilitação virtual, né? E a conclusão que esses autores chegaram foi que a reabilitação virtual, ela vem indicando resultados positivos para a área fonoaudiológica. Então, ele também traz, como eu falei no início dessa web, a realidade virtual, ela não é usada, ela foi, digamos assim, prioritariamente mais usada por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, mas elas se estendem para outros profissionais de saúde também, com o seu objetivo, com seu foco, com a sua atuação, obviamente, e focando na sua parte motora, parte de planejamento estratégico, de linguagem, de atenção, de motivação. E pensando também em termos de nível de atenção, não só em termos de reabilitação, mas em termos também de prevenção, de manutenção de algumas condições. Um quinto foco de atuação que se pode ter nessa realidade virtual não imersiva é a postura, o alinhamento, né? Então, essa técnica, digamos assim, ela tem ação no equilíbrio corporal do indivíduo. Tem alguns jogos que focam muito precisamente o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico, e equilíbrio em posturas mais desafiadoras, como apoio unipodal. Existe um feedback visual que é dado pela realidade virtual na sua tela, de maneira corretiva, para poder se alinhar, se encontrar o centro de gravidade, o alinhamento postural, onde é que se está jogando mais peso, se no lado direito, no lado esquerdo do corpo. Há com isso uma percepção espacial de acordo com essa interação com o meio, como se está distribuindo o peso, como se está alinhando ombros.
E existem, né, como eu falei, jogos específicos para esse estímulo e manutenção postural especificamente, como é o caso do Wii Fit Plus. Dentro dele tem vários que eu vou falar, mais precisamente o de yoga. O sexto foco de atuação que a gente pode ter na realidade virtual não imersiva são as atividades de vida diária. Então, alguns jogos, né, eles vão ajudar no controle e fortalecimento da musculatura alva, até a gente já falou do foco de atuação para o fortalecimento em si. O estímulo da atividade cerebral faz com que, vai precisar aí, quando se dá esse estímulo ao cérebro, que aconteça um planejamento motor para aquela determinada atividade, aquela determinada ação. E isso também vai aumentar a capacidade de concentração do indivíduo. Né? É bem interessante essa questão da concentração, porque à medida que eles vão se familiarizando e se adaptando aos jogos, essa concentração vai aumentando, vai melhorando. E alguns casos em alguns jogos ou mesmo consoles, a gente pode pensar, como foi citado já na web, a questão da transferência da aprendizagem. Transferir aquela aprendizagem ou reaprendizagem que foi obtida no ambiente virtual para o ambiente real. Para você entender, aqui, por exemplo, no console do Wii, a forma de preenção pode se assemelhar a uma colher adaptada, que foi adaptada por um terapeuta ocupacional para determinado paciente. Então, isso, de alguma forma, vai ajudar na transferência da aprendizagem do indivíduo. E aí, chegamos num ponto bastante importante que eu já venho soltando para vocês, que é como escolher o jogo certo, né? Diante disso, nós temos várias possibilidades. São muitos jogos que se tem, e que bom que se tem muitos jogos, porque nenhum paciente é igual ao outro, nenhum cliente é igual ao outro, mesmo que ele tenha uma mesma condição de saúde, a sua vida é diferente, seu histórico de saúde é diferente, suas condições emocionais, os recursos que ele tem ou não tem são diferentes. Então, como a Organização Mundial de Saúde preconiza, o conceito de saúde vai muito além de que só ausência de doença. Está envolvido com bem-estar, né, físico, social, psicológico e emocional. Então, nós temos várias possibilidades de jogos, como aqui vocês podem ver alguns que foram colocados, vamos falar, e temos que considerar alguns fatores para se selecionar o melhor jogo para aquele meu paciente, para aquele meu cliente, e o melhor jogo também para cada fase que ele possa estar, para cada momento dele. Então, no geral, se tem alguns critérios que se pensa, como a severidade clínica do indivíduo, a gravidade clínica diante do que ele apresenta, diante da sua ou das suas condições de saúde. O nível cognitivo daquele paciente é importantíssimo, porque se é um paciente que tem algum déficit de atenção, se é um paciente que tem perdas cognitivas, mesmo que sejam leves, vocês têm que procurar inicialmente jogos que possam ser mais simples para ele, porque ele pode até ter uma capacidade motora boa, mas a capacidade cognitiva não esteja tão boa. O condicionamento físico, lembrando que por mais que o indivíduo esteja aqui, olhando para essa tela, se envolvendo, como por exemplo nesse jogo de boxe, nesse jogo de boliche, nessa corda aqui para se equilibrar, ele não está nesse cenário todo, não é real, é virtual, mas ele está aqui, ó, né, na frente da tela, vendo aquele cenário virtual, mas executando o movimento fisicamente falando. Então, se ele está executando, vai se exigir dele um condicionamento físico, vai se trabalhar com ele uma condição cardiorrespiratória. E alguns jogos têm uma demanda maior do que outros em relação ao condicionamento físico. E aí também é importante isso ser bem traçado, para que eu vá evoluindo com o paciente, mas de repente eu não comece com um jogo que exija muito do condicionamento físico que ele não tem ainda. O foco de atuação, né, que aí a gente tem, como já foi citado antes, qual é o meu foco com aquele paciente? O meu foco principal é força, é alongamento, é o trabalho de cognição, são atividades de vida diária, linguagem e etc. E as adaptações.
Tem alguns usuários, considerando os nossos usuários, que são pacientes, que são clientes, que estão, né, procurando sair por alguma condição de saúde, às vezes específica, eles só vão conseguir, ou vão conseguir melhor, né, ser o mais indicado, executar alguns jogos desses se eles juntos fizeram uso de algumas adaptações, com uso de tecnologia assistiva, que eu vou mostrar mais adiante para vocês. Então, ao se escolher o jogo, esse esquema geral aqui coloca pontos importantes. Na escolha do jogo, é importante eu saber do meu paciente qual a demanda cardiopulmonar dele, qual a demanda do controle motor, qual a capacidade comunicativa desse indivíduo. Com isso, eu seleciono o jogo de acordo com esses critérios. E aí, o jogo vai trazendo motivação para ele. À medida que ele vai repetindo, ele vai passando por um processo de adaptação, né, daquele jogo. E quando esse potencial de adaptação dele, aquele tratamento de maneira geral, né, vai sendo alcançado, eu posso progredir e devo progredir, né, para maiores desafios com esse meu cliente, com esse meu paciente, com esse usuário. Então, como os principais consoles que a gente tem no mercado hoje em dia para a realidade virtual não imersiva, que foram os principais consoles que são usados, né, pelos profissionais de saúde como terapêuticos, os dois mais usados e que mais tem pesquisas, né, na RV não imersiva é o Nintendo Wii e o Kinect do Xbox 360. Aqui o Wii, aqui à direita o Kinect. Então, vamos começar falando do Wii. Do Nintendo Wii, ele vai ser também mais explorado aqui. O Nintendo Wii, ele tem baixo custo. Na verdade, essa realidade virtual não imersiva, tanto o Nintendo Wii quanto o Kinect, ele tem baixo custo em relação a outros equipamentos mais, né, sofisticados. E ele tem um feedback integrado, como já foi falado, que é esse feedback integrado, feedback visual, feedback áptico, feedback auditivo, que são somados, que são integrados simultâneos para aquele usuário. Existe nele o Wii Balance Board, que é esse aqui, ó, na tela anterior, onde o paciente está aqui em cima, uma plataforma de pressão de 4 pontos, certo? Que identifica, né, a variação de pressão, para onde o paciente está distribuindo mais peso, se é o hemicorpo direito ou hemicorpo esquerdo, se anterior ou posterior. E alguns jogos, principalmente que trabalham com equilíbrio, postura, um maior enfoque em membro inferior, são usados só conseguem ser executados com o Balance Board. Os gráficos do Wii, dos seus jogos em si, eles são gráficos mais simples. Algumas pessoas até acham gráficos mais infantis, mas são gráficos mais simples. Os avatares, eles são mais simples, mas são gráficos convincentes, sim. São gráficos que se aproximam, sim, do real. E a variedade de jogos, que é uma variedade de jogos imensa que o Wii tem. Aí vamos comentar aqui de alguns jogos, né? Os principais são muitos, não dá pra gente falar de todos. Quem quiser trocar uma ideia depois sobre isso, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato, né, comigo. Então, o Wii Fit Plus, que ele inclui vários subjogos, digamos assim, né? O Wii Fit Plus é um conjunto de atividades. Então, nesse conjunto do Wii Fit Plus tem os jogos de yoga, de equilíbrio, os aeróbicos, os de força e os de treino avançado. Como o próprio nome sugere, o de treino avançado, você já pensa que é aquele seu cliente, aquele seu paciente que tem uma boa condição motora, um bom condicionamento físico, que ele já está avançado. O de yoga tem uma exigência muito grande do equilíbrio. Então, pode um enfoque maior. Esses aqui, os de equilíbrio, balance, ele já tem um enfoque direcionado, porque o yoga, ele tem muita exigência do equilíbrio em posturas como a de yoga. Aqui são equilíbrio, e esse outro aqui do equilíbrio são em atividades gerais que focam em equilíbrio, em jogos mesmo, assim, como lazer. O aeróbico são jogos que exigem diretamente do condicionamento cardiorrespiratório, como simular uma corrida, como simular um stepping, a dança no stepping. E força, que é, né, como o nome já sugere, é força.
O Wii Sports é uma outra categoria de jogos do Wii. E, como o nome sugere, ele simula a atividade esportiva. Aqui estão exemplificados boliches, boxe, tênis e golfe. E existem outros também, como, por exemplo, o beisebol. Temos que lembrar que esses jogos esportivos, eles são muito usados também quando são indivíduos, por exemplo, que atletas, né, ou mesmo que não sejam atletas profissionais, mas que tinham algum esporte como hobby, como atividade contínua. E então, o que acontece? Vai se treinar, né, também esse gesto esportivo similar. Mas não pode se esquecer que esses jogos aqui, eles podem simular um mecanismo de lesão, caso ele tenha se lesionado durante o esporte ou numa situação parecida. Então, ele tem que ser usado com cautela, né? Avaliando em que fase do tratamento o paciente está e como é que vai ser a postura, o alinhamento, a força, os movimentos dele exercido em cadeia. E quem tem que estar de olho nisso é o terapeuta. O esporte resorts também são esportes, mas já são esportes mais ligados com aventuras, digamos, nesse sentido, em ambientes mais livres. Vê que os cenários são bem completos, tem até plateia assistindo, né? Tem o placar, os scores. Então, terminam sendo um jogo mais avançado do que o anterior, de esporte. O esporte resorts é um pouco mais avançado, exige mais. Para a cognição, nós temos que... nós temos alguns jogos, né? O principal, né, que se usa muito em variações, é o Big Brain Academy with Degree. É um jogo que ele tem foco realmente na cognição, de atividades cognitivas, de escolhas cognitivas que vão sendo feitas, né, como se fossem tarefas, digamos assim, com tarefas cognitivas, tarefinhas de casa, quase como se fosse para uma criança, pode ser passado assim, e o enfoque dele é na cognição. Esse outro jogo aqui é um jogo bem interessante também, é o Cookie Mama. O Cookie Mama, ele tem gestos funcionais, né? Então, ele tem vários gestos diferentes dentro do mesmo jogo, e ele é um simulador de atividades de vida diária. Como o nome sugere, Cookie Mama, então ele faz referência a essas gestos funcionais e ele simula atividades numa cozinha. Atividades de cortar, de moer, de cozinhar, mexer a panela, cortar no sentido horizontal, vertical, mais rápido, mais devagar. Então, tem várias possibilidades. E o tempo vai correndo. Ele conseguiu aqui, o avatar conseguiu executar aquela atividade. E aí, ele já passa para uma outra atividade, que também vão ser atividades ligadas ao ambiente culinário, digamos assim. Aqui ele mostrou qual é a posição que o controle deve ficar, o console, e ele tem que fazer esse movimento. Movimento para cima e para baixo, que é o movimento para cortar. Ó, ele foi mais rápido, significa que o indivíduo fez mais rápido aqui com o console, e cortou toda, acho que era a cebola. Aí. Então, cumpriu. Se ele não cumprir, ele vai passar que ele não cumpriu, mas ele pode repetir. Isso aí não é problema. É assim que o paciente vai avançando. Esse outro jogo aqui é o Let's Step. O Let's Step é do Wii também. O Let's Step ele tem um foco no movimento de flexo e extensão de punho e dedos. Preste atenção aqui na própria capa do joguinho, tem a posição das mãos e o controle aqui fica próximo, não fica segurando. O indivíduo não fica segurando o controle, o console. Fica próximo às mãos. Então, ele tem relação com ritmo e ele tem associação a tempo e obstáculos. Então, o indivíduo vai
batendo, digamos assim, né, na superfície, próximo ao controle, onde esse bater vai simular movimentos, né, de flexo e extensão de punho e dedos em ritmos variados, e os avatares vão passando na tela. As adaptações que o Wii exige podem ser bem interessantes. Na verdade, não é que ele exige, desculpem. As que podem ser feitas com ele, porque ele não exige necessariamente. Mas para ser usado com alguns clientes, com alguns pacientes, com indivíduos idosos, por exemplo, com indivíduos que não têm a mobilidade completa, ou que têm um equilíbrio muito deficitário, que façam uso de órteses, o Wii permite que ele possa usar essas adaptações sem interferir no seu sistema. Né? Já, por exemplo, no Kinect, a gente vai ver que muitas vezes quando se insere algum acessório desse, causa interferência no sistema, na calibração. Então, aqui no Wii, ele pode usar, por exemplo, um indivíduo que não tem mobilidade, digamos que seja um indivíduo com lesão medular, que está na prancha ortostática, paraplégico. Então, ele foi colocado na posição ortostática, né? Ele passa a ter os benefícios da posição ortostática, porque no geral ele vive deitado ou em sedestação, e ele está jogando aqui o Wii, está com o console para o membro superior, que é o que ele consegue ter a mobilidade. A tela está aqui à frente. Essa outra situação, o indivíduo faz uso de uma órtese, né? E também faz uso do andador aqui na frente. O andador, muitas vezes, para pacientes que têm algum déficit de equilíbrio de mobilidade, pode ser muito útil. Não necessariamente porque ele vai segurar no andador, mas ele passa a ter uma segurança pelo andador estar aí. E o terapeuta fica atrás ou do lado. No exemplo aqui de baixo, a plataforma ela foi colocada em cima, estilo de uma cama elástica. E em vez da paciente estar em pé na plataforma, que é a forma padrão de usá-la, foi para isso que ela foi criada, se queria fazer um outro tipo de trabalho, então ela ficou ajoelhada. É uma possibilidade. Há possibilidade também de indivíduos paraplégicos, por exemplo, sentá-lo nessa plataforma. Então, ela vai acusar a diferença de pressão. Então, você faz um trabalho de tronco com esse indivíduo. Então, lateral, antero-posterior, e ele vai acusar. Aqui com crianças, trabalhos em grupos, podem ser envolvidos em psicomotricidade também, fez uso do bambolê. Tem um jogo no Wii, inclusive, que simulando o bambolê. Então, você pode começar a treinar sem o bambolê da vida real, digamos assim, e depois inserir também o bambolê da vida real. Aqui é um idoso que tem uma dificuldade de mobilidade, ele está usando do membro o console segurando no membro superior, e ele está com o cicloergômetro no membro inferior simulando atividade de corrida, só que ele não está correndo mesmo na vida real, então ele está como se fosse pedalando, né? Aqui são algumas adaptações que se vendem à parte ao Wii, como por exemplo colocar o console dentro simulando um halter. Então, se encaixa o controle aqui e se usa como halter. São possibilidades também. Temos que lembrar de algumas contraindicações do Wii, como, por exemplo, não só de algumas, serve, por exemplo, também para o Kinect. Convulsões por fotossensibilidade. Temos que lembrar que a realidade virtual, como já foi dita, ela traz muito feedback visual. As telas são muito coloridas, trazem muitas informações, mudam rápido, muitos movimentos. Então, para quem tem fotossensibilidade, isso pode ser prejudicial, principalmente se for convulsão por fotossensibilidade. Marcar passo, se deve manter uma distância mínima, né, do console. Para quem tem dor aguda a um determinado movimento, por exemplo, pessoas que têm síndrome do impacto do ombro, está agudizado essa dor, é contraindicado se usar naquele momento, a não ser que ela já esteja em tratamento, já esteja melhorando, não esteja com a dor aguda. Osteoporose avançada também, porque há uma exigência física, sim, né, desse indivíduo, desse usuário, mesmo que não seja, ele não esteja no cenário que está sendo visto, no cenário virtual, mas há uma exigência física para ele, exigência motora, e para casos de osteoporose avançada pode ter problemas mesmo como lesões, fraturas.
Comprometimento cardiorrespiratório descompensado. Então, tem indivíduos que realmente têm baixíssimo condicionamento cardiorrespiratório. A condição de saúde que ele tem pode até provocar já isso, né? De origem, ele está descompensado e a exigência física vai ser grande, de demanda respiratória. Então, tem uma contraindicação, ele tem que estar estável. Aí chegamos no Kinect, né? Que faz parte do Xbox 360. Então, o Kinect ele já é diferente, ele já não tem aquela plataforma, o balance board como o Wii, e ele não tem um console para segurar na mão. Ele tem o sensor, que fica aqui na frente, né? Aqui fica a tela e ele fica abaixo, digamos assim, ó. Aqui a tela e se coloca aquele sensor, tá aqui embaixo, e os indivíduos ficam de frente. E aí, ó, eles não estão segurando nada. Eles não estão em cima de nenhuma plataforma. O indivíduo fica completamente livre, o que pode ser muito bom, porque o movimento fica mais próximo do real. Só que alguns indivíduos podem não ter condições de fazer isso aí, porque os gráficos do Kinect são gráficos ainda mais reais e os seus jogos, de maneira geral, são jogos de maiores demanda, um pouco mais difíceis, sob o ponto de vista físico. Então, exige-se aí níveis mais avançados de controle motor. Então, eu parto do pressuposto que eu tenho que ver qual é a minha clientela, né? Se eu tiver os 2 consoles, tudo bom, porque você direciona o outro. Se não, qual é a maioria da minha clientela que eu trabalho? Em grupos, em reabilitação, em manutenção, são mais idosos, são mais crianças, pacientes que têm algum déficit de atenção, cognição leve. Então, isso tem que ser visto para selecionar qual é o melhor, o mais indicado. E, gente, o personagem-chave na realidade virtual. O personagem-chave na realidade virtual é o terapeuta. É o profissional de saúde, seja ele fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educador físico, fonoaudiólogo, psicólogo. Porque é ele que vai selecionar esse recurso, ou essa técnica, de maneira adequada, se ela se adequa ou não àquele usuário, àquele paciente, se ela se adequa, em quais condições que ela se adequa, se com adaptações ou não adaptações, e que tipo de jogo eu vou fazer, e com que frequência isso vai ser utilizado com o paciente. Lembrando que para favorecer o aprendizado e reaprendizado motor, o número de repetições deve ser alto. Será que aquele meu paciente tem condições de fazer número de repetições altos? Porque se ele não tiver, talvez eu use só como aquecimento e não como aprendizado motor. Se ele está descompensado, não tenho como usar agora. Então, se tem que verificar isso também, porque eu colocar só para animar o meu paciente, motivá-lo, mas eu não dar uma sequência ao longo das sessões, das consultas com esse meu paciente, isso pode não ter todos esses benefícios. Todos esses benefícios que foram comentados podem não ser alcançados, como a melhora da concentração, como melhora de cognição, de atenção, como reaprendizado motor, como melhora de equilíbrio, força. E aí, né, principalmente o terapeuta tem que ficar sempre próximo ao paciente, ao usuário, corrigindo a sua postura, a sua distribuição de peso, os seus movimentos de maneira geral, porque por mais que tenha sido explicado ao paciente, quando ele começa a se envolver com o jogo, cada vez mais que ele vai se envolvendo, ele vai esquecendo, entre aspas, de se direcionar para o próprio corpo, para os seus ajustes. Então, é importante aí ver o quadro clínico do paciente e o protocolo de tratamento que vai ser usado com ele. Essas foram algumas das referências usadas nessa web palestra. Meus contatos estão aqui, nesse último. Entrem em contato, acessem o Telesaúde do Rio Grande do Norte. Tem várias web palestras interessantes sobre diversos temas que são favoráveis a todos os profissionais de saúde, por mais que algumas tenham um enfoque maior. Nutrição, fisioterapia, medicina, etc. Mas, no geral, né, temos que pensar no nosso paciente como um todo. Até mais.